Arte Sem Glúten saindo e a receita de hoje, focaccia na versão sem glúten. Essa receita super tradicional, a gente traz ela totalmente sem glúten e sem leite. Bora pro vídeo, bora aprender a fazer. Receita de focaccia, essa receita super tradicional e agora na versão sem glúten. Porque se ainda não me conhece, meu nome é Esther e aqui a gente traz as melhores receitas sem glúten que funcionam e que são super gostosas. Eu vou começar hidratando o fermento com água morna, açúcar e o fermento biológico, aquele fermento para pão mesmo, em uma bacia, tá? Aqui hoje na nossa cidade tá bem friozinho, tá 8 graus, então eu tô utilizando água morna. Aqui eu tenho 10 gramas do fermento, aquele fermento para pão, e uma colher de sopa de açúcar. Depois de colocar tudo aqui, eu vou dar uma mexida para se incorporar tudo muito bem. E aí a gente vai tampar com plástico filme e deixar esse fermento descansar para ele hidratar. Agora então eu vou tampar o fermento com o plástico filme. Enquanto o fermento dá uma descansada ali dentro do forno, o forno tá desligado, eu só coloquei ali porque é um lugar mais escurinho. E agora então eu vou fazer a massa da nossa focaccia. Eu tenho aqui o mix de farinha que já vem pronto, que tu encontra em lojas de produtos naturais ou nos mercados ou até mesmo na internet. Aqui eu tenho também sal e fermento químico para pão e bolo. A quantidade é 2,5 xícaras do mix de farinhas, lembrando que a gente sempre deixa tudo bem especificadinho na legenda, tá? Então, caso tu perca alguma coisa, a gente sempre tem na legenda para ti. Aqui eu tenho também o sal e mais um pouquinho de fermento. E aqui eu vou te dar uma dica. Sempre que a gente fala de massa sem glúten, um dos segredos é que tu sempre misture primeiro os ingredientes secos. Por que isso? Porque muitas vezes na massa com glúten tu não precisa fazer esse mix que a gente tá fazendo, né? Porque muitas das farinhas de trigo, elas já vêm com fermento adicionado. Na sem glúten, geralmente não. A não ser que seja uma mistura para bolo, né? Mas na mistura essa aqui que a gente está utilizando, não vai fermento, já não vai sal. Então a gente vai misturar tudo muito bem. Assim é com as nossas receitas de pães. Inclusive, a gente tem mais de 3 receitas de pães aqui no perfil. Amor, tu deixa linkado pro pessoal aqui. É só assistir lá que a gente ensina direitinho a fazer pão de hambúrguer, pão de forma, pão de cachorro-quente. Enfim, farinhas já bem misturadinhas aqui. Ó, esse aqui é o ponto perfeito que a gente quer. Tá vendo que ele espumou super em cima? É isso aqui que a gente queria que acontecesse com o fermento da nossa focaccia. Perfeito, ficou mais ou menos uns 10 minutinhos. Fermento espumado, eu vou adicionar uma colher de sopa de azeite. Dar uma mexidinha, pode ser azeite ou óleo. Aqui vai mais um dos segredos da nossa focaccia. Eu vou adicionar aquele mix de farinhas aos poucos, vou mexer delicadamente e aí eu vou adicionar mais. E o processo é esse, não tem mistério, vai aos pouquinhos misturando. Eu troquei de bacia porque a minha tava ficando pequena e eu preciso de espaço para fazer isso aqui com a massa. Tá? Ó, tá vendo que ela ainda tá com alguns gruminhos de farinha? A gente precisa desmanchar toda ela. E sim, ela vai ficar uma massa pegajosa e que gruda nas mãos. Esse é o ponto da massa da nossa focaccia. Tem que ter paciência e força no braço, porque ela fica uma massa bem pesada. Ó, agora eu vou deixar a massa descansando. Eu vou voltar a tapar ela com plástico filme. Ó, eu cobri com mais uma vez o plástico filme. E agora, com um paninho limpo, eu vou colocar o pano por cima e a gente vai deixar descansar por 1 hora em um espaço que esteja escuro e de preferência um pouquinho mais quentinho. Depois de 1 hora, eu preciso que tu veja que perfeição que ficou essa nossa massa. Ó, ela cresceu, ela dobrou de tamanho e esse é o ponto perfeito que a gente quer ela. Agora eu untei uma forma, essa forma que eu tô usando é de fundo removível. Ela tem 25 centímetros de diâmetro. E eu vou transferir, eu já untei ela, tá? E o nosso forno, ele já tá pré-aquecendo. Agora eu só vou transferir a massa aqui pra dentro da forma. E aí eu vou fazer aqueles furinhos típicos de focaccia com o meu dedo. Já falei, né? Forma untada, eu vou pegar e vou despejar a massa aqui dentro. Ó como ela fica uma massa consistente. E eu vou abrir ela aqui dentro da forma, deixar ela bem rente em toda a parte do fundo.
Agora eu vou fazer os furinhos típicos da focaccia. Eu dei uma untada nas minhas mãos e, após fazer os furinhos, a gente vai rechear ela. Eu vou rechear ela com tomatinho, cereja e ramos de alecrim. Mas tu pode fazer com queijos, tu pode colocar peito de peru, tu pode, enfim, usar a criatividade da tua focaccia. Bora rechear. Inclusive, deixa aqui nos comentários se tu queres que a gente traga um outro vídeo fazendo uma focaccia com outro sabor. E qual o sabor que tu queres que a gente traga no próximo vídeo, que a gente lê sempre todos os comentários. Alecrim, eu acho que o alecrim dá uma embelezada incrível na focaccia e dá um saborzinho surreal. Vou colocar um pouco de sal aqui por cima, porque na massa quase não foi sal, né? E pimenta para finalizar essa receita. Forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 35 minutos. Bora! Um detalhe super importante que eu esqueci de mencionar na hora antes de levarmos ao forno. Tu coloca um fio de azeite, alguns fios de azeite em cima da focaccia e liga o dourador do teu forno. Aí sim, tua focaccia está pronta para ir ao forno. E aí, me conta aqui nos comentários o que tu achou dessa receita. Tu gostou dessa receita de focaccia? Tu acha que tu vai fazer aí? Ela harmoniza super bem com uma tábua de frios, ela harmoniza super bem com uma taça de vinho, ou caso tu queira, só colocar como entradinha antes do teu almoço e da tua janta. Eu te vejo no próximo vídeo, na próxima receita sem glúten. Até lá!